como nós podemos conhecer mais essa fisiologia. E hoje, em especial, nós vamos falar do coração. Coração. E aí, o que nós conhecemos desse órgão tão importante, né? Qual é a função dele? Ou quais as funções? Qual a principal? Como ele se divide? Como ele é importante para nós, para a nossa vida? Olha lá, bora conversar mais sobre isso. Coração, gente, é uma bomba, né? É uma bomba. Ele tem esse potencial. Na verdade, ele é um músculo onde ele faz contrações. E é importantíssimo e vital para a nossa vida. E ele também tem uma parte mística, envolvido aí em várias religiões. Na verdade, é a morada da alma para alguns, né? Muitos fazem a representação do nosso coração, do coração. Mas até onde, né? Isso tem de fisiologia? Quais as características? Por que eu tenho aqui, ó, ramos saindo vermelho e azul? Alguém lembra? Gente, artérias e veias, tá? Aqui eu tenho grandes diferenças e o nosso coração vai bombear esse sangue, né? Vamos lá? Vamos conversar sobre isso. O coração e os vasos sanguíneos constituem um sistema chamado sistema circulatório, tá? Então, o coração, o que ele faz? Ele bombeia, como uma bomba mesmo, o sangue para os pulmões, para que ele possa receber oxigênio e depois ele bombeia o sangue rico em oxigênio para o corpo, tá? Para o corpo todo, isso mesmo. O sangue que circula nesse sistema, ele distribui oxigênio e nutrientes para os tecidos do corpo. Tamanha é a sua importância. E ainda ele faz retirada de produtos residuais, como, por exemplo, o dióxido de carbono dos tecidos. O coração é um órgão, gente, oco. Está dividido em 4 partes. Lembram? Quem já estudou sobre isso? Está situado, ó, no centro, no meio do meu tórax. Por mais que às vezes eu sinta ele mais para o ladinho, mas ele está no meio. Como se fosse, ó, um punho, uma mão fechada, bem no meio. E ele tem 2 lados, o lado direito e ele tem o lado esquerdo. E os 2 lados, direito e esquerdo, que o coração tem, ele tem partes também. Quais são essas partes? Nós temos o átrio, tá? Que é uma câmara superior, ela coleta o sangue e ela mesma bombeia para a câmara inferior, a câmara inferior. Então, ele está repartido em 4 partes. Recebe em cima, joga para baixo. Câmara superior coleta o sangue, bombeia para a câmara inferior. E o ventrículo é a câmara inferior, que bombeia sangue para fora do coração. Então, o átrio pega o sangue e põe para dentro. E o ventrículo bombeia o sangue para fora do coração. Um coloca dentro do coração e outro fora do coração. E aqui eu tenho ele só em um desenho esquemático para facilitar, tá? As válvulas cardíacas. Aqui as veias azuis e em vermelho as artérias, tá? E aqui as subdivisões do coração. Olha lá, gente. Para fazer com que o sangue flua em uma só direção, cada ventrículo tem uma válvula de entrada e uma válvula de saída. Interessante, né? Tudo muito organizado e equilibrado. No ventrículo esquerdo, a válvula de coração é a válvula mitral. E de saída é a válvula aórtica, tá? Aórtica. Olha como escreve a válvula aórtica aqui e a válvula mitral. No ventrículo direito, a válvula de entrada é a válvula tricúspide e a válvula de saída é a válvula pulmonar. Ah, nossa, quantos nomes! Perfeito, gente, mas isso é conhecimento, tá? Conhecimento.
Cada válvula é composta por abas que ela abre e fecha, tá? Como se fossem ali portas giratórias. E sempre num sentido único, sempre num sentido único. Aqui eu tenho o fluxo, ó, pelas flechinhas, tá vendo? Olha lá, veia cava superior, entra, aí eu tenho o átrio direito, eu tenho a válvula tricúspide aqui, ó, vai, passa o sangue, vai passando, aí entra aqui, ó, válvula pulmonar, continua, aqui ela sai para o pulmão esquerdo, tá? E aqui agora na aorta a mesma coisa, a válvula aorta, né? Sangue oxigenado vai sair daqui, tá bom? Esse fluxo é muito interessante. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos. Olha lá. Vocês já ouviram falar em sístole e diástole? Já ouviram falar em sístole e diástole? Coloca nos comentários para a gente estar sabendo. Sístole tem muito a ver com a contração, mas eu quero saber se vocês sabem, se vocês já ouviram falar. Sim, não, perfeito, gente. Então, os batimentos do coração, ele tem dois nomes, tá? Um é a sístole. A sístole faz a contração. Então, durante a sístole, os ventrículos se contraem e bombeiam sangue para fora do coração. E os átrios, gente, relaxam, tá? Relaxam e começam a se encher de sangue novamente, tá? Aí eu tenho a diástole, que é o relaxamento. Um é a concentração e o outro é o relaxamento. E durante a diástole, os ventrículos, né? Eles relaxam e se enchem de sangue. Assim, os átrios se contraem, forçando a entrada de mais sangue no ventrículo. Que coisa interessante, né? Interessante como funciona. Interessante como o nosso corpo está perfeitamente em equilíbrio e a importância, é claro, de toda essa função. Não pode ter inverso nisso. Agora nós vamos para uma parte importante, que é a função. Por que a função é importante? Ótimo. A função, para nós, principalmente, ela vai nortear as principais indicações da auriculoterapia. Olha que interessante. Quando eu sei a função de um determinado órgão, eu entendo o porquê eu devo usá-lo para determinado problema. Se eu não sei a função dele, por que eu vou usar? Percebe como é importante? Então tá aqui, ó. Função do coração. Bora lá, bora estudar coração, gente. A única função do coração é bombear sangue. E para isso, ele se vale de dois circuitos. A circulação pulmonar ou pequena circulação, que é o circuito realizado pelo sangue, que é bombeado do lado direito do coração aos pulmões. Sai do coração, vai para os pulmões. O sangue sai pobre de oxigênio do coração, sendo oxigenado no pulmão e retorna ao coração. E nós temos a circulação sistêmica ou grande circulação, que é um circuito maior, onde o sangue faz partindo do lado esquerdo do coração, em direção ao restante do corpo e retornando ao coração. Ao chegar ao pulmão, o sangue faz as trocas gasosas, que a gente já sabe, e o sangue agora se torna rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Retorna ao coração. Olha como ele vai fazendo essa troca, certo?
Então, a única função é bombear sangue. Gente, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Se eu tenho um problema circulatório, se eu tenho um problema no coração, eu posso pôr o ponto do coração sim, tá? Eu posso pôr o ponto do coração sim. Quais são as camadas aqui do coração? Quais são as camadas do coração? O coração apresenta 3 camadas. 3 camadas. Camada mais interna, que é o endocárdio, o miocárdio, que é a camada mais média e a mais espessa, né, do coração, a qual é formado por tecido muscular estriado cardíaco, sendo ela, portanto, responsável por assegurar que o sangue seja realmente bombeado. Por quê? Porque quando eu falo, gente, de tecido muscular estriado, eu falo de contração. E o epicárdio, camada mais externa, que acumula a camada de tecido adiposo, a gordura, que geralmente envolve o coração. E regulação do coração. Como que acontece? Esse aqui é interessante, olha. Como é que ele se regula, né? Eu tenho impulsos elétricos ritmados. Se você pôr a mão no coração, você vai perceber, né? Tá ritmado. Ou você sente ele aqui, né, no braço. E ali você tá, né? Então, ele é ritmado, flui pelo coração, forma precisa, segue trajetórias distintas e uma velocidade controlada. Esses impulsos são produzidos também pelo marca-passo. Na verdade, o nosso coração é como um marca-passo natural. Que é isso que o marca-passo, quando é introduzido, faz, né? E nós temos aí, ó, ele gera uma pequena, uma minúscula corrente elétrica. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto. Frequência cardíaca, coração bate por minuto. E ele, claro, vai variar de acordo com a necessidade de oxigênio. Por isso é que a gente vê os batimentos cardíacos. O controle da frequência cardíaca é determinado pelo sistema nervoso autônomo, que acelera a frequência cardíaca. É o sistema nervoso simpático. Lembra que o simpático é nosso acelerador. E a outra que desacelera, que é o sistema nervoso parasimpático. Quando eu tenho equilíbrio do simpático e parasimpático, eu tenho melhor, tá? Quando eu tenho um mais acentuado que o outro, ou ele vai acelerar o coração, ou ele vai relaxar o coração. O sistema nervoso simpático, ele funciona por meio aqui, ó, de uma rede de nervos chamados plexo simpático. E dos hormônios também, da adrenalina e noradrenalina, que são liberados por onde? Glândulas adrenais e pelas terminações nervosas. Então, lembra que a gente fala, por exemplo, naquele mecanismo de luta ou fuga? Quem libera a adrenalina são as glândulas adrenais. A adrenalina aumenta os batimentos do coração. E o parasimpático funciona através do nervo vago, que libera acetilcolina. Olha que informação importante. Quem pegou? Vamos ver. Prova agora. Agora é a hora da prova. Quem pegou a informação aqui? Eu vou repetir. O sistema nervoso simpático funciona no meio de uma rede de nervos chamados plexo simpático e dos hormônios de adrenalina e noradrenalina que são liberados pelas glândulas adrenais, pelas terminações nervosas. Então, a adrenal está relacionada com o sistema nervoso simpático que acelera o coração. O sistema nervoso parasimpático está ligado com o nervo vago, que libera acetilcolina. E o sistema nervoso parasimpático, ele desacelera o coração. Então, se eu tenho
Se eu tenho um paciente com o problema de batimentos cardíacos acelerados, eu posso pôr ponto do coração? E se eu não tiver o resultado ideal ou tiver parcial, qual outro ponto eu posso pôr? Ah, agora tá aí. Foi mais específico. Muito bom, Antônia. É isso mesmo. Como ele tem uma relação direta com o vago, e o vago está ligado com o parasimpático, quem vai fazer esse coração acalmar, se ele estiver ritmado, é o vago, gente. É o vago. Então, o vago, ele diminui os batimentos cardíacos. E é por isso que, por exemplo, frente a um evento, frente a uma prova, frente a um teste, o que acontece com o meu coração? Quando eu estou lá na frente de alguém que vai me julgar, por exemplo, um mestrado, um doutorado. O que acontece com o meu coração? Ele acelera. Você não sente o coração? Acelera. Percebe por que nós usamos o vago frente a eventos? Porque ele vai acalmar o meu coração, que é a minha bomba, que manda sangue e que vai acabar. O sangue está indo tão rápido que ele diminui, né? Ele aumenta a minha frequência cardíaca, aumenta a adrenalina, e isso me deixa ansioso e eu não consigo raciocinar direito. Olha como é que fecha todo um ciclo aqui e nos dá luz. Então, esta é uma grande sacada para a noite de hoje. Quando você lembra que o nervo vago também pode ajudar nos batimentos cardíacos. Então, se você está com o coração acelerado, se o paciente chega para você acusando tal problema, você já pode lembrar que o vago pode ser uma situação onde eu vou melhorar essa questão, tá? Percebe como eu preciso estudar a função dos órgãos? Muito importante, né? E como que as adrenais ali também, né? Nesse caso, elas aumentam os batimentos cardíacos. Não é aumentam, elas aceleram. Por conta do quê? Da adrenalina e da noradrenalina. Então, eu tenho duas situações aqui. Significa que se o meu paciente estiver com bradicardia, coração batendo menos, se eu colocar, por exemplo, o ponto da adrenal, eu vou ter sim um estímulo para que esse coração melhore essa situação e volte a ter equilíbrio. E tem mais. O fato de eu colocar o sistema nervoso autônomo já vai estimular esse equilíbrio. Por isso que quando nós colocamos os 3 pontos principais, nós temos equilíbrio de várias funções, entre elas a questão do coração. Porque vocês estão vendo aqui que é o meu simpático e parasimpático que vai regular o batimento do coração. E o batimento do coração tem a ver com bombear sangue, tem a ver com o sangue passando pelo pulmão, saindo, né, com dióxido de carbono tóxico, e aí voltando puro, né, com oxigênio, rico em oxigênio. Todas essas funções estão sendo, sim, estimuladas. Todas estão sendo estimuladas pelo meu sistema nervoso, pelos meus 3 pontos principais, que é esse equilíbrio. Mas eu posso pensar no sistema nervoso autônomo para equilibrar também o meu sistema cardiorrespiratório. Olha que coisa, né? A minha primeira opção são os 3 pontos principais e o ponto do coração. Tá? Mas se eu sei que o meu paciente vai frente a um evento, eu vou colocar o ponto do vago. Tá? Eu sei que ele vai fazer esse equilíbrio. E agora nós vamos falar um pouquinho de doenças, né? Algumas doenças. Olha só, Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Existe o cardiômetro, morte por doenças cardiovasculares no Brasil. Olha isso. No ano 2021, até agora, 13/9/2021, e agora, nesse ano, olha quantas pessoas morreram por problemas no coração. Que interessante, né? Hoje de manhã. Até hoje de manhã, tá? Então, mais de 280 mil pessoas morreram esse ano. Mortes por doenças cardiovasculares crescem até 132% na pandemia. Causa número 1 de mortes no mundo, tá? Esse estudo avaliou aqui das 132 pessoas, né? Porcentagem, desculpa, não pessoas, mas porcentagem na pandemia, avaliou 3 capitais nacionais: Manaus, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza, tá? Então, isso é uma notícia da CNN, é importante, por quê? Porque aqui nós tivemos uma descompensação, nós tivemos a ansiedade aumentando, problemas, né, aumentando de circulação, mais em casa, comendo mal, e aí por diante. Pensa a questão, né, de saúde desses pacientes. E agora, quem tem maior risco de doenças cardíacas? Os principais fatores que aumentam o risco de doenças, de desenvolver algum tipo de doença cardíaca são pressão alta descontrolada, colesterol alto, diabetes descontrolada, obesidade, vida desregrada, alimentação, sono, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, estresse. Fatores de risco. Lembre, essas são informações importantes para você passar para o seu paciente. Essas são informações importantíssimas para você passar, tá? Então, eu tenho que lembrar quais são os fatores de risco em doenças cardíacas e perguntar, conversar, saber do colesterol. O paciente às vezes já vai chegar para você, já vai falar: eu tô com colesterol alta. Olha, saiba que esse é o maior risco de doenças cardíacas. E a sua pressão? Ela é alta, mas está controlada? Tá, perfeito. Diabetes, está controlada? Tá, maravilha. Obesidade, temos que fazer para emagrecer. Temos que emagrecer. Você percebe que gente, isso é saúde. Como é importante você chegar para o paciente que está fora do peso e ter uma conversa séria com ele, alertá-lo do que está acontecendo, do que pode acontecer com a saúde dele. É sua responsabilidade, tá? Às vezes o paciente chega obeso, mas ele não pede para fazer para perder peso. Você tem que oferecer. Coração e o Covid. Olha aqui também, né? Outra situação. Olha outra situação aqui importante. O coração pode ser atingido em até 40% dos casos graves com miocardite, tromboses arteriais e infarto do miocárdio. Lembra que no começo da aula de hoje eu falei das camadas do coração e lá estava o miocárdio? Tá aí, ó, o infarto do miocárdio. Problemas cardíacos, como a miocardite, é uma inflamação daquela camada do músculo do coração, né? E a pericardite é inflamação, da membrana que reveste o coração. E a pericardite é inflamação, então, dessa membrana, tá? Diferente da miocardite, que é do músculo. E que pode levar a sintomas de arritmia. Então, se eu tiver uma inflamação da camada que reveste, eu posso ter algumas arritmias. O que é arritmia? É a batida do coração que não está mais de acordo, compensada, tá?
2 estudos publicados na JAMA, que é um baita de um periódico, né? Periódico importante de cardiologia, alertam, tá? Alertam sobre alguns efeitos duradouros que o coronavírus pode ter no sistema cardiovascular. Hipertensão e doença arterial coronariana podem aumentar os riscos de complicações decorrentes do Covid-19. Então, são pacientes que nós temos que tomar mais cuidado, cuidar com a contaminação, com a proteção, né? E o infarto? O que é o infarto? Como ocorre? O coração, tá ali, coração, nosso órgão, né? Permite oxigenar o sangue nos pulmões e abastecer de oxigênio as células do corpo, todas elas. Para funcionar corretamente, gente, o coração ele precisa abastecer o seu próprio músculo também com sangue, rico em oxigênio, é claro, que chega pela artéria aorta, através dos vasos e músculos cardíacos. E o músculo cardíaco, né? As artérias coronarianas. Quando essas artérias coronárias estão obstruídas pela presença de gordura que vai se depositando nas paredes dos vasos, por exemplo, né? O sangue passa em menor quantidade para o músculo e por isso há uma diminuição da quantidade de oxigênio que chega nas células musculares. O coração perde parte da sua capacidade de bombear o sangue, causando um sintoma como a sensação de falta de ar, cansaço fácil e até desmaios. Então, essas são as principais sensações, os principais sintomas, tá? Caso o sangue deixe de passar completamente, o músculo cardíaco entra em morte celular. E aí surge o infarto. Então, o sangue que está vindo pelas artérias, ele precisa passar o coração, ele precisa irrigar o coração. Quando por algum motivo ele para, aí eu tenho um grave problema, que é o infarto, Olha só, né? Como é interessante. E olha aqui, ó, essa camada amarela são essas gorduras, né? Que são depositadas na parede, ó. Tá vendo aqui? E olha o fluxo sanguíneo. Ele diminui. Por quê? Porque eu tenho uma obstrução, tá? Uma obstrução. O que é uma arritmia cardíaca? Caracterizada por batimentos cardíacos irregulares, rápidos demais é a taquicardia e os lentos demais é a bradicardia, que podem provocar palpitações e falta de ar. Então, aqui na taquicardia, eu vou usar pontos para acalmar esse paciente. Às vezes, só o fato de eu usar o ponto do coração, sistema nervoso autônomo, eu já equilibro. Porém, nem sempre. Se eu quero acalmar esse paciente a mais, fora o ponto do coração, qual outro ponto eu vou colocar, gente? Qual outro ponto eu vou colocar? Eu tenho taquicardia, meu coração está acelerado. Que ponto eu posso acrescentar fora sistema nervoso autônomo e coração? Para acalmar esse coração. Ó, tá o tempo todo assim, tá agitadaço. Isso mesmo. Vago, muito bom. E ao contrário, quando eu tenho bradicardia, eu tenho um coração calminho, tá demais, o batimento tá muito lento. Que ponto eu posso pôr? Fora, né? Nosso ponto ali do coração, ponto sistema nervoso autônomo. Qual outro ponto? Aí eu vou acelerar os meus batimentos cardíacos. Adrenal, gente. Para acelerar, eu vou usar o adrenal. Para acalmar, eu vou usar o vago. Por quê? Porque o vago está relacionado com o meu sistema nervoso autônomo parasimpático.
E a adrenal está relacionada ao sistema nervoso autônomo simpático. E vai liberar noradrenalina e adrenalina. Tá? Então, o diagnóstico é estabelecido em função de um eletrocardiograma, um exame. Durante repouso, a frequência cardíaca é de 60 a 100 batimentos por minuto em adulto. Então, hoje, muita gente está vendo seus batimentos cardíacos, tem equipamentos, tem celular. O celular, por exemplo, pode fazer essa aferição. Ele vê, né, quantos de batimentos cardíacos você está. Tem equipamentos já para isso. Então, 60 a 100 batimentos por minuto em adultos. A arritmia cardíaca, ela pode causar fraqueza, redução da capacidade física, falta de ar. Por isso, gente, falta de ar é só um sintoma, mas está relacionado a várias doenças. Por isso eu preciso de diagnóstico, por isso eu preciso de anamnese. Sensação de desmaio iminente, tontura, síncope, tudo apaga, ou até mesmo a morte. Causas mais frequentes da arritmia. Causas mais frequentes de arritmia. Cardiopatia, doença coronariana ou insuficiência cardíaca. Determinadas drogas e medicamentos. Drogas, é isso, medicamentos que causam efeitos colaterais. Anomalias congênitas, alteração do sistema de condução elétrica do coração. Está relacionada à idade. Insuficiência cardíaca. O que isso quer dizer, né? O coração bombeia sangue para transportar oxigênio e nutrientes para o resto do corpo. Porém, quando isso não ocorre de forma suficiente, o sangue volta aos pulmões e o que acaba dificultando a respiração. Coração e pulmão estão diretamente ali relacionados. O sangue também fica em excesso, gente, nas pernas. E aí, que faz com que elas fiquem inchadas. Quando os rins não receberem sangue suficiente, eles produzem menos urina e o corpo acumula mais líquido, o que obriga o coração ainda mais a trabalhar, agravando a insuficiência cardíaca. Que louco! Muito bom, muito bom. Bora voltar um pouquinho para que vocês percebam que edema, por exemplo, o sangue. Olha só, vamos repetir um pouquinho. Eu sei que é conteúdo denso, né? Eu entendo, agora à noite, às vezes ninguém aguenta, mas muita gente, é importante vocês prestarem atenção. Quando isso, coração bombeia sangue e transporta oxigênio, nutriente para o resto do corpo. Quando isso não acontece de forma correta, o sangue volta para o pulmão, para os pulmões, e dificulta a respiração. O sangue também fica em excesso, então o sangue voltou para o pulmão, fica nas pernas em excesso, que faz com que elas fiquem edemaciadas, inchadas. Quando os rins não recebem sangue suficiente, eles produzem menos urina e o corpo acumula mais líquido, o que obriga o coração a trabalhar ainda mais, agravando a insuficiência cardíaca. Então, edemas em membros está relacionado também ao coração. Está também relacionado ao coração. Doença cardíaca congênita, gente, malformação cardíaca estão presentes de nascença, né? Como o sopro do coração. Cerca de 1 a cada 100 bebês nasce com problemas no coração. Os sintomas vão variar conforme a idade. E os bebês podem ter dificuldades para respirar ou ter a respiração rápida. Se alimentam inadequadamente, apresentam sudorese excessiva, aumento da frequência respiratória, tá? Durante a alimentação. Às vezes eles estão mamando e aparece uma coloração, né? Uma descoloração, ele fica azulado, cianótico, lábios ou a pele, irritabilidade incomum,
e a dificuldade de ganhar peso. Por isso é importante, gente, estar sempre indo ao pediatra para fazer esse acompanhamento, porque às vezes é um sintoma desse aqui que a pessoa tem um estalo e vai investigar. Crianças pequenas podem mostrar sinais de cansaço fácil, tá? Vai brincar, vai correr nas atividades. Dor no peito também pode. E o batimento cardíaco está desregulado, ele fica acelerado. Crianças mais velhas e adolescentes podem ter também tolerância às atividades, tá? Dor no peito durante a atividade, percepção de batimentos cardíacos, palpitação, tontura e até desmaio. E aqui eu tenho o ponto do coração, a atuação da auriculoterapia no equilíbrio funcional ideal do coração, funcionamento ideal do coração. O ponto do coração, gente, aqui essa orelha, ela tem uma parte aqui assim, ó, ficou deslocado aqui no nosso slide. Esse ponto grava o seguinte, esse ponto no coração é o ponto mais do meio, da minha concha inferior. Pronto. Se eu coloco, por exemplo, né, o meu dedo na minha hélix, dali para baixo é a minha concha inferior.